O Apocalipse de João, páginas 6 a 10. O Cordeiro e o livro selado. Vi, depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, um rolo escrito por dentro e por fora, lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte, que proclamava em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir ou de olhar o livro. Eu chorava muito, porque ninguém fora considerado digno de abrir ou de olhar o livro. Um dos anciãos me disse: não chores. Vê, o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. Então, vi um cordeiro. Estava no centro do trono e dos 4 seres vivos, no meio dos anciãos. Estava de pé, como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então o cordeiro veio receber o livro, da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoaram um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado, e com teu sangue adquiriste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Eu ouvi a voz de numerosos anjos, que rodeavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que aí se encontra, eu os ouvi dizer: ao que está sentado no trono e ao cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Os 4 primeiros selos. Eu vi quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi o primeiro dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: vem. Vi então um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e deram-lhe uma coroa. Saiu, vitorioso e para vencer ainda mais. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: vem. E apareceu um outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: vem. Vi então um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres vivos: 1 quilo de trigo por um dia de trabalho. 3 quilos de cevada por um dia de trabalho. Não prejudiques o azeite e o vinho. Quando abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: vem. Vi então um cavalo esverdeado, e o seu cavaleiro era chamado a morte, e a morada dos mortos acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. O 5º selo. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Gritaram com voz forte: Senhor Santo e Verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem mais um pouco de tempo, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos, que iriam ser mortos como eles. O 6º selo. E quando o cordeiro abriu o 6º selo, vi acontecer um grande terremoto, e o sol ficou preto como roupa de luto e a lua tornou-se toda a cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus frutos verdes, quando bate um vento forte, e o céu foi se recolhendo como um pergaminho que se enrola. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares. Os reis da terra, os magnatas e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos, escravos e livres, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira. Quem poderá manter-se de pé? Os eleitos. Depois, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra. Eles seguravam os 4 ventos da terra, para que o vento não pudesse soprar na terra, nem no mar, nem nas árvores. Vi ainda outro anjo,
que subia do lado onde nasce o sol. Ela trazia consigo o selo do Deus vivo e gritou, em alta voz, aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar. Ela exclamou, não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gad, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Neftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zabulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Depois disso, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostravam-se, com o rosto por terra, diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo, Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Os mártires. Então, um dos anciãos falou comigo, perguntando, estes, que estão vestidos com túnicas brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi, tu é que sabes, meu senhor. Ela então me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no seu santuário. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede. Nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água vivificante. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. O 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se no céu um silêncio de meia hora. Vi então os 7 anjos que estão diante de Deus. Eles receberam 7 trombetas. E veio um outro anjo que se colocou perto do altar, com um turíbulo de ouro. Ele recebeu uma grande quantidade de incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, no altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subia até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o anjo pegou no turíbulo e encheu-o com o fogo do altar e atirou o turíbulo sobre a terra. Houve trovões, clamores, relâmpagos e terremoto. As 4 primeiras trombetas. Os 7 anjos com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou, e caíram sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. A terça parte da terra foi queimada, a terça parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou, e algo como uma grande montanha ardendo em chamas foi lançado no mar. A terça parte do mar transformou-se em sangue. A terça parte das criaturas, que viviam no mar, morreu. A terça parte dos navios naufragou. O terceiro anjo tocou, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Amargor. A terça parte das águas tornou-se amargor e muitas pessoas morreram devido às águas, porque se tinham tornado amargas. O quarto anjo tocou, e foi atingida a terça parte do sol e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, de modo que escureceu a terça parte deles, e o dia perdeu 1/3 de sua claridade, e a noite igualmente. Eu ouvi uma águia, que voava no ápice do céu, proclamando em alta voz, Ai! Ai! Ai dos habitantes da terra, por causa dos próximos toques de trombeta, dos 3 anjos que devem ainda tocar. A quinta trombeta, o primeiro ai. E o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e do poço do abismo saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o som e o ar se escureceram, por causa da fumaça que saía do poço. Da fumaça espalharam-se gafanhotos sobre a terra e receberam poder igual ao dos escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não danificassem a vegetação da terra,
nem as ervas nem as árvores, mas somente as pessoas que não levassem na fronte a marca do selo de Deus. Não lhes foi permitido matá-las, mas sim atormentá-las durante 5 meses. E a dor que causavam era semelhante à dor da picada do escorpião quando morde alguém. Naqueles dias, as pessoas vão procurar a morte e não encontrarão. Vão desejar morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos tinham a aparência de cavalos preparados para a guerra. Levavam na cabeça coroas que pareciam de ouro e as caras deles pareciam rostos humanos. Tinham cabelo semelhante ao cabelo das mulheres e os seus dentes eram como os dos leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho de suas asas parecia o barulho de uma multidão de carros e cavalos correndo para o combate. Tinham caudas como os escorpiões, com ferrões. E na sua cauda estava o poder de atormentar as pessoas durante 5 meses. Tinham por rei o anjo do abismo, que em hebraico se chama Abaddon e em grego Apolion. Passou o primeiro ai. Mas depois vem ainda outros 2 ais. A 6ª trombeta, o 2º ai. O 6º anjo tocou, e eu ouvi uma única voz, vinda dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. A voz dizia ao 6º anjo, aquele que segurava a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram algemados no grande rio, o Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, que estavam com a hora, o dia, o mês e o ano marcados para matar a 1/3 parte da humanidade. O número das tropas de cavalaria era de 20.000 vezes 10.000. Eu ouvi bem o seu número. E na minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros do seguinte modo, tinham couraças de fogo, rafinto e enxofre. As cabeças dos cavalos pareciam cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte da humanidade morreu por causa destas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam das bocas dos cavalos. Pois o poder desses cavalos estava na boca e na cauda. Suas caudas pareciam serpentes com cabeças, e com estas causavam dano. As demais pessoas, as que não morreram devido a estas pragas, mesmo assim não se converteram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro e de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem caminhar. Também não se converteram de seus homicídios, nem de suas magias, nem de sua prostituição, nem de seus roubos. O anjo e o livrinho. Eu vi ainda outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem. Sobre sua cabeça estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol. Suas pernas pareciam colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como um leão que ruge. Quando gritou, os 7 trovões fizeram ouvir suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de falar, preparei-me para escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, guarda sob sigilo o que os 7 trovões falaram, não o ponhas por escrito. E o anjo que eu vi, de pé sobre o mar e a terra, levantou a mão direita ao céu e jurou, por aquele que vive para todo sempre e criou o céu e tudo o que nele existe, a terra e tudo o que nela existe, o mar e tudo o que nele existe, não haverá mais tempo. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ela tocar a trombeta, vai se realizar o plano secreto de Deus, que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aquela mesma voz do céu, que eu já tinha ouvido, tornou a falar comigo, vai. Pegou o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou, pega e devora. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e o devorei. Na boca era doce como mel, mas quando engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então me foi dito, deves profetizar ainda contra muitos povos e nações, línguas e reis. Leia a Bíblia todos os dias. Assista estas videoleituras de cada livro. No presente vídeo apresentamos as páginas 06 a 10 do livro do Apocalipse. Veja também as outras playlists. Cada uma traz o texto completo dos outros livros do Novo Testamento.